Olá, minha amiga e olá, meu amigo do canal Brother Esportes. Tudo bom com você e com a sua família? Espero que sim. Então, comentar um pouquinho sobre esses dois últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Você pode achar que eu estou querendo ser pessimista, chato, desmancha prazer, mas não vamos achar que essa vitória ontem de 3-1 na Croácia é algo para se maravilhar, se encantar, porque se você vê os gols do Brasil foi um achado. Tanto que dois gols foram em acréscimo. Aquele pênalti lá, eu sinceramente tenho as minhas dúvidas. Mas pelo menos esse moleque, Hendrick, ele em menos tempo fez muito mais coisa do que esse Vinícius Júnior, como você preferir chamar, que para mim não passa de um produto de marketing que as pessoas tentam colocar como o melhor jogador do mundo, mas para mim falta muito, mas muito mesmo para ele chegar a esse nível. Para chegar ao nível de um Ronaldinho, enfim. Mas é isso, a seleção venceu, mas não convenceu. E repare que o gol da Croácia saiu num contra-ataque rápido. A defesa brasileira sempre se complica, né, nesses lances rápidos. Você pode ver que os times europeus e jogadores europeus, eles não são muito de ficar com toquinho, não sei o que, eles têm mais objetividade e mais rapidez. E você deve estar perguntando, mas por que você acha que essa vitória do Brasil com a Croácia não encanta? Fala, gente, vamos ser sinceros. No jogo contra a França, o Brasil perdeu de 2-1. Pode pensar, mas foi só um gol de diferença, deve ter sido um jogo apertado. Não. Pelo que eu vi, a França não jogou, a França treinou. A França não fez o mínimo esforço para, e nem precisava muito, de tão fraca que essa seleção brasileira é. A França, basicamente em dois lances de rapidez e objetividade, foi lá e marcou os gols. Né? Então, o Mbappé e o Ekitike, então é isso. A França, para mim, continua sendo uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo. Talvez só a Argentina de novo consiga desbancar, não sei. Mas e aí, para você, quem que são os favoritos à Copa? E na derrota para a França, muita gente ficou lá gritando Neymar, Neymar, Neymar. Gente, não vamos achar que um único jogador vai poder fazer toda a diferença. As pessoas ainda estão bitoladas de um time que só precisa ter um camisa 10 de verdade. Não, um time precisa, não é só um atacante de verdade, precisa ter goleiros, zagueiros, meio-campista e, enfim, um time de verdade com padrão de jogo, com coletividade. Não é simplesmente colocar o Neymar ou colocar alguém que vai resolver tudo. O Neymar, ele, na minha opinião, não justifica nem porque ainda joga bola e muito menos porque joga bola lá no Santos. Lembrando que com Neymar em campo, o Santos perdeu de 6-0 para o Vasco. O Vasco, tá bom, chegou na final da Copa do Brasil, mas o Vasco não é aquele que já teve Romário, Edmundo, Bebeto. O Vasco é um time que realmente não assusta. Tanto que quando o Corinthians foi fazer a final da Copa do Brasil ano passado contra o Vasco, eu já fiquei de certa forma até mais tranquilo, mesmo sabendo que o jogo de volta ia ser lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, mas e de fato não assustou. A França, sem precisar fazer força, derrotou o Brasil facilmente, depois, numa relaxada, tomou um gol. E o Brasil é um time que realmente não está encantando, não está convencendo e pode ser que ganhe a Copa do Mundo, pode, mas para mim eu acho muito difícil. Torcer, claro que eu vou torcer, a gente sempre torce,
mas sinceramente já vi o Brasil ter times muito melhores do que esse. Enfim, mas se a seleção não tomar cuidado, vai tomar o posto de piores seleções que eu já vi, como a de 90 e como a de 94. Mas qual a sua opinião? Deixa aí no seu comentário. A outra coisa que chama atenção, a Itália pela terceira vez seguida está fora de uma Copa do Mundo. Desde 2014, que foi aqui no Brasil, que a Itália não consegue mais disputar o torneio e ontem foi eliminada pela Bósnia-Herzegovina. Coisa em Itália. A República Tcheca, depois de 20 anos, desde 2006, não participava do torneio, eliminou a nossa simpática Dinamarca. Falo simpática porque é um país que eu gosto bastante, é um povo também muito legal, na minha opinião. Você pode concordar ou discordar, é claro, na verdade. E a seleção, é isso. Lembrando que a seleção nas eliminatórias se classificou no sufoco e jogando contra times aqui, como a Venezuela e, e tal. Mas, se você acredita, tudo bem. Eu não acredito, vou torcer, mas e vamos ver o que acontece. Falta 2 meses e pouco para o início da Copa do Mundo. Ainda tem algumas vagas lá que estão em jogo. E a outra questão, essa polêmica agora que veio da Nike inventar uma camisa de cor vermelha para a seleção brasileira. Gente, que absurdo. Eu pesquisei e eu vi que a seleção brasileira usava camisa de cor branca, mas devido à tristeza que aconteceu na Copa de 50, que foi aqui no Brasil também, o famoso Maracanazo, que o Brasil perdeu de virada para o Uruguai, 2-1, e acabou sendo uma tristeza tão grande que aboliram a cor branca na camisa da seleção. E aí, em 1953, fizeram um concurso para ver qual camisa seria escolhida, até que teve o cidadão lá, que esqueci o nome, que fez esse desenho. Então, desde 1954, ou seja, há 72 anos, há 7 décadas, que a cor oficial da camisa da seleção brasileira é amarela e que tem o apelido de Canarinho, que já teve até a música, lembra? Os mais velhos vão lembrar, né, da música do Júnior, voa, canarinho, voa. E agora, e a gente sabe que essa questão da camisa vermelha tem uma coisa mais a ver com política. Foi informado que a design que inventou essa camisa vermelha é militante e é simpatizante de políticos como, por exemplo, o Boulos. Boulos, para quem não sabe, é um sujeito aí que já 2 vezes tentou ser prefeito aqui de São Paulo e não conseguiu. Mas, então é uma coisa, gente, quando as pessoas vão parar de ficar misturando política com as coisas, com coisas que não tem nada a ver, tá bom? Que é um ano que tem eleição, mas vamos aprender a separar as coisas, gente. Essa design, ela poderia ter, sei lá, ter alguma coisa diferente, o escudo maior, ou uma outra tonalidade. Não, tonalidade não, perdão, mas uma outra cor de camisa, por exemplo, colocasse camisa branca como um terceiro uniforme, só não coloca camisa de cor verde, até porque camisa verde mundial não combina. Sacou o que eu disse? Mas deixa aí no seu comentário também a respeito disso, dessa questão de que inventaram, né, de que a camisa da seleção fosse da cor vermelha. Pela informação que eu obtive e pesquisei, 80%, isso mesmo, das pessoas rejeitaram e a Nike pode ter um prejuízo bilionário por ter inventado ou concordado com essa patifaria, a tal design foi demitida e aí a Adidas, empresa alemã, nem um pouco burra, boba nem nada,
já aproveitou para poder lucrar com essa situação, fazendo camisas da seleção, mas é claro, da cor amarela, canário. Mas é isso. Amanhã recomeça o Campeonato Brasileiro, mas falamos disso no próximo vídeo, beleza? Grande abraço, deixa seu like, compartilha, até a próxima, tchau!